Rapaziada, finalmente eu assisti o filme Obsessão aí, o tão falado. E sinceramente, cara, eu não esperava nada desse filme. E saí super surpreendido desse filme. Bom, cara, já é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. E nesse vídeo aqui eu vou te falar o porquê você deveria ir correndo assistir esse filme. E também tudo que eu achei dele, tá? Então, não perde, vem comigo. I love you. I love you. I love you. I love you. Bom, o que é então esse filme Obsessão, né? Bom, Obsessão basicamente é um filme de terror, né, psicológico, onde basicamente a gente tem o protagonista chamado Bear, que ele tem uma melhor amiga e ele é apaixonado nela e tá basicamente na friend zone. E ele aí um dia numa brincadeira, né, resolve testar um brinquedo que concede um desejo. Ele então, com uma forma tipo, frustração, vai lá e faz um pedido para que ela o ame mais que tudo, seja a pessoa que ela mais ama na vida. E bom, ele descobre que essa coisa funciona e o pedido realmente acontece, o desejo realmente acontece, mas não da forma que ele imaginava, né? E aí começa o filme. Bom, primeiramente, esse é um filme de terror psicológico, então pra mim isso é perfeito, é realmente uma coisa que eu queria muito ver e acho que funciona muito bem, porque não é só um filme barato que vai ficar jogando jumpscare na cara e botando aí figuras assustadoras, uns PNG se movimentando, então isso já é muito bom e também o que causa um pouco de frustração para quem vai no cinema e acha que vai ver um filme tipo A Freira, a Annabelle ou sei lá, esse filme de terror que só dá jumpscare. Não, isso aqui é um filme é, de terror psicológico, né? E cara, que saudade que eu tava de assistir um filme que realmente te dá medo, sabe? Te dá uma angústia, você fica ansioso, fica tipo. Cara, certas vezes eu me pegava no cinema realmente vendo assim, tipo, não querendo ver o filme, porque eu tava tipo. Cara, não sei dizer a palavra, eu tava achando tudo tão bizarro, é tudo tão. Sabe? Parece tão dentro da realidade que você fica tudo tipo, sei lá, várias vezes eu me arrepiei inteiro assistindo o filme, sabe? Então acho que isso é um ponto positivo aqui nesse filme. E bom, vamos falar aqui também sobre as atuações, né? Cara, o que falar do personagem? Antes de tudo mais, como o filme começa, né? Bom, o filme começa aí com o Bear, né? Falando, treinando como ele vai chegar na Nick, né? Que é a sua amiga, né? Que ele quer, que ele é afim e tal. Ele tá treinando com seu amigo Ian também. Como ele vai chegar nela, porque ele quer, porque quer chegar nela. Ele tá tipo, eu não tenho botar um fim, não. Eu tenho que chegar nela, eu tenho que chegar nela, eu vou treinar como chega nela. E esse amigo dele, o Ian, tá treinando, porque são 4 amigos, tá? É o Bear, a Nick, o Ian e a Sarah. Eles trabalham juntos e tal, então toda quarta-feira eles saem pra curtir no bingo, bebem cerveja, então é aquela rotina deles, além de trabalharem juntos também, né? E logo de início a gente é apresentado ao Bear, que é um protagonista que logo de início a gente consegue ver que ele não é o protagonista certinho daqueles bombásicos, tipo assim, não, você é o bom moço do filme de terror, não. Ele é um personagem até bastante controverso, ele é um personagem problemático, é um personagem principal que ele tem problemas ali, a gente vê que ele é um cara muito bom da cabeça, né? Então já é uma coisa muito boa do filme ali, que ele vai mostrando, e uma coisa desse filme tem, é que ele vai mostrando várias coisinhas ali pequenas, assim, que você, ele não te trata como burro, né? Eu gosto de filme assim, que não te trata como burro, não joga tudo na tua cara, te explica o tempo todo, sabe? Então você tem que pegar, tem que se atentar, tem que assistir mais de uma vez o filme. Então eu acho isso aí super maneiro do filme. E bom, e aí logo nesse coisa a gente já começa assim que ele vai pra casa, ele chega em casa e vê a gatinha dele morta, o que é bastante triste. Inclusive no filme eu tava vendo e falando, cara, o filme já começa assim com um animal morrendo, que coisa triste. Ela tá morta porque ela pegou os remédios dele. E a gente vê que ele toma vários remédios. E já tá mostrando também um certo descuidado dele, como ele não sabe cuidar das coisas, como ele é um cara que realmente é um cara de erros, sabe? Ele não cuidou bem da gata, e ela acabou pegando coisas, comendo, tomando remédio ali e acabou morrendo, né? E aí já vem a primeira parte do filme, que é, bom, ele tá ali no luto dele, sofrendo pela gatinha dele, né? E aí ele recebe uma ligação de quem? Da Nick, que chama ele pra sair, né? Porque é a noite que eles vão fazer a festinha, como toda semana eles fazem, bingo, cervejinha e tal. E aí que vem a primeira camada do filme, que ele basicamente ele tenta suprimir, né, todo o luto dele, todo o sentimento que ele tá sentindo por causa da Nick, porque ela fala, ah, não, mas eu quero que você venha, por favor, vem, porque ele não fala isso pra ela, né, ele não fala que, ah, não vou porque minha gata morreu, não, ele só fala que tá ocupado, ele não quer falar pra ela a verdade. Ela acaba chamando ele, não, vamos, não sei o quê, porque já já eu vou sair do trabalho. Ela revela pra ele que quer sair do trabalho, então ele se sente ali meio tipo, ah, vai. Então ele suprime todo o luto dele, todo o sentimento dele pra, em troca tudo por ela. Então ele basicamente ali, né, vive por ela, porque ele é muito apaixonado por ela. Então esse é um detalhe interessante
desse começo, né? Então ele vai lá pro coisa, tenta chegar nela, pede ajuda do amigo dele e nunca consegue chegar nela. E aí ele fala que vai levar ela pra casa, né? Só que antes ele passa pra comprar uma coisinha pra ela, que é... Ele quer comprar alguma coisa pra ela, tipo um colar, um anel, que dê sorte pra ela, alguma coisa assim, dê boas vibes, né? Como ele fala no filme. E aí ele acaba vendo esse coisinha mágico, né? Que é tipo um brinquedinho assim, que você quebra e faz um desejo. E ele vai, compra mais na brincadeira, né? E óbvio que ele não sabia se funcionava não, olha meu gato aqui. E aí ele vai, compra pra ela e tal, ele faz a noite, não consegue, chega nela, não consegue falar a verdade pra ela, o amigo dele não ajuda muito bem. Enfim, depois eu vou falar sobre esse amigo, sobre essa situação. Mas basicamente eles vão lá, tal. E aí, né, ele leva ela pra casa, fala, não, eu te levo pra casa, tal. Eles têm uma conversa sobre gostar de alguém, não sei o que lá. E ele parece que toda vez que ele vai tentar, né, chegar nessa parte de contar pra ela, ele desiste. E aí tem até uma parte que ela volta e fala, cara, você gosta de mim? E ele é um personagem tão, tipo, detestável, cara, é legal odiar ele, mas você não sente ódio dele, você tipo assim, nossa, que cara, cara, dá agonia. O protagonista Bear, ele dá agonia, cara. É isso que ele dá. Ele é tão doido, sonso, leso, doido, que você fica tipo, meu Deus do céu, cara, que cara estúpido. É só isso que ele é. E aí ele vai lá e fala, não, não, não gosto de você não, não gosto não, Deus me livre. É basicamente isso que ele fala, tá? E ela fala, tá bom, então, vou entrar. E aí ele, tipo, ai aquela clássica cena, nossa, como eu sou idiota. E pega a coisa que ele ia fazer e faz o desejo. Ele fala, eu quero que você me ame, eu quero que a Nick me ame, mas tudo na vida. Aí ele faz o desejo e aí, basicamente, ela volta. E fica assim olhando pra ela e começa a agir super estranho, tá? Aí ele já tipo, fica meio assustado. Aí ela começa a falar que, não, começa a tentar, tipo, que ele entra na casa dela pra eles ficarem juntos. Aí depois ela dá a ideia que ela vai pra casa dele. Depois ela fala que o pai dela tá doente, porque ela tá meio mal. Porque ele fala, tipo, você tá bem, você não é assim, porque você não age assim. Ela, não, é porque eu tô passando um momento difícil, meu pai tá morrendo, não sei o que lá. E ele acredita, mais ou menos acredita, né? Porque certamente é uma coisa errada naquilo. Então ele basicamente acredita, enfim. Talvez por uma questão de tipo, sempre querer aquilo, né? Sempre ter aquele desejo de ter ela, acaba sendo qualquer coisa. Meu gato tá maluco. Bom, basicamente começa assim, ela já começa a agir muito estranha, as coisas vão escalonando muito estranho. E a gente percebe que ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele tá tão cego por finalmente ter aquilo que ele quer, que mesmo sabendo que tá uma coisa estranha, não necessariamente é sobre o que ele fez do quebrar o desejo, né? Porque ele não tá acreditando ainda. Mas ele vê que tem uma coisa errada, mesmo assim ele aceita, né? Até porque ela podia estar bêbada, sei lá, drogada, tanto é que eles usam isso no filme, né? Mas, bom, já tá sobre aquele efeito do desejo, né? E basicamente é assim que o filme começa, e ele leva ela pro carro dele, né? E aí começa a acontecer muitas coisas bizarras. E que filme pra dar medo, juro. Esse me dá muito medo. Mas medo, cara, fazia tempo que eu não tinha medo de um filme como eu tive desse um filme muito agoniante, tá? Ele tem um certo nível de violência, tem um pouquinho de gore ali, mas nada demais, tipo, muito sangue jogando só por jorrar, tipo. Não, ele realmente tem um sentido ali na violência dele e no gore, o que é muito legal também. E, cara, uma coisa que eu queria falar aqui é a atuação. Todos, né? Todos são bons, tanto o Ian, tanto a Sarah, quanto a Nick, né? A própria Nick. Cara, a Nick, ela é muito boa. Tomara que essa garota, ela ganhe, né? Algum reconhecimento aí pelo Oscar. A gente sabe de terror um pouquinho ignorado no Oscar. Mas, cara, tomara que realmente ela ganhe alguma coisa, seja indicada. Porque essa menina, ela foi muito, muito, muito bem, tá, rapaz? Ela passa uma imponência muito louca. Sério, ela passa. Cara, dá muito medo, tudo que ela faz dá muito medo, é muito bem. O uso de iluminação nesse filme, né? Quero destacar aqui o uso de animação, de iluminação desse filme é realmente muito incrível, tá? No momento que ela tá só falando, tá só uma sombra, assim, só meia luz na cara dela, isso dá muito, muito medo, rapaziada. É simplesmente bizarro, tá? Enfim, eu queria destacar também a atuação, todos são bons, o Bear também, mas ela totalmente se destaca. Os gritos que ela faz, as coisas que ela faz, e bom, é basicamente isso. E que filme insano, tá? Uma coisa também que, cara, você fica pensando muito, eu fiquei muito obcecado por esse filme, porque, cara, quando ele vai assistir o filme, vai se conhecendo várias coisas, e a própria forma como o Bear lida com isso, ele não tá nem aí. Cara, sério, chega no momento do filme em que ele. Bom, desde o começo ele basicamente sabe que tem uma coisa errada, só que depois vai escalando as coisas, ele vai aceitando as coisas porque ele gosta dela. Então ele faria tudo pra estar com ela e até ignorar certas coisas. Porque ela começa. Ele basicamente tirou o livre-arbítrio dela. Ela não tem mais livre-arbítrio. É tipo,
E você percebe pelas falas dela que ela fala coisas que ela não queria falar, então você percebe, ela é tão boa atuando que você consegue ver isso, sabe? Que ela não queria estar fazendo aquilo. E até meio muito desconfortável, muito. Ela basicamente é um pet pra ela vira praticamente um pet dele, só que um pet bem agressivo e muito doido da cabeça. Só que, cara, o filme, vendo assim o filme, você não. Mas quando você, tipo, acaba de ver o filme, você percebe que, na verdade, o vilão é o próprio Bear. Porque ele desgraça a vida de todo mundo, acontece várias coisas, ela fica muito louca, ela faz até um sanduíche com o corpo do gato. Lembra do gato dele que morreu, a gata? Ela faz sanduíche com o gato. Então, tipo assim, cara, ele aceita de boa, ele tipo, não aceita de boa, mas tipo assim, ele continua com ela porque ele tá disposto a fazer tudo, ele sabe que tem coisa errada com ela, mas ele tá tão maluco, ele é tão. Na verdade, a obsessão não é a Nick pelo Bear, é o Bear pela Nick. Então, isso eu achei muito maneiro do filme apresentar. Ele não deixa óbvio, tá? Ele vai te dizer isso, mas é uma coisa que, tipo assim, você pega nos feelings, sabe? Porque, na verdade, ele é obcecado por ela. Ele é maluco. A forma como ela ficou obcecada nele é justamente como ele colocou essa energia, tá? No filme explica, não explica, mas deixa, tipo, insinuado assim, que, na verdade, o desejo em si, aquilo não é uma entidade que é do mal, não. Não, aquele só, tipo, materializa aquilo que você deseja. Então, tanto é que no filme o Ian pede, sei lá, US$ 1 milhão e cai US$ 1 milhão, sem nenhum problema mais. Não, é só dinheiro. O atendente da loja pede outras coisas e não acontece nada de ruim. Só que ele, como ele tem essa energia ruim dentro dele, sabe? Ele é uma pessoa que não é boa. Pessoa realmente problemática. Ele acaba externizando, porque ele que é obcecado por ela. Ele acaba tendo livre-arbítrio dela, né? E isso é horrível, ele acaba com a vida dela, né? No começo do filme a gente vê que na verdade o Bear é o grande vilão, ele é o problema, ele que fez tudo aquilo e ele continua. Tem uma cena bizarra que basicamente, cara, ela tá tipo. É porque quando ela tá faz o desejo, ela deixa de ser a Nick pra ser uma personalidade alternativa, sabe? Tipo, uma coisa que meio controlada. Só que o filme não deixa claro se ela vê tudo aquilo acontecendo, só que tipo, tá inativa, né? Ou realmente ela não vê e só acorda do nada, né? Porque no filme, assim, ao longo do filme, ela tem uns lapsos de acordar. E se é a Nick, ela fala, não, não sou eu, não sei o que, isso não sou eu. E surta, né? Surta e todo mundo fica tipo, que merda é essa, cara? O que é isso? Sendo que a gente não sabe se ela vê, se ela não vê, sabe? Tipo, uma espectadora da própria vida, a gente não sabe. Eu sei que tem uma parte que ela tá dormindo que é muito bizarra. E ela fica, tipo assim, ela fala, Bé. Aí, tipo assim, fica tipo... Ela fala, cara, não sou eu, me mata, não sou eu, pode, acaba comigo, pode acabar, não sou eu, por favor, dá um fim nisso. E ele ignora e fala a seguinte frase, é tão ruim assim tá comigo? E ela fala, eu nunca estive com você, cara. E ele ignora isso. Ó, cara, esse cara é tão maluco da cabeça que ele ignora toda essa... Cara, essa frase arrepia, mano. Porque ele fala assim, mano, é tão ruim assim tá comigo. E ela, tipo, cara, eu nunca tive com você. Isso não sou eu, não é meu livre-arbítrio. Eu tô aqui forçada porque você fez algo. Quer dizer, ela não fala isso, mas, tipo assim, ela só fala, tipo, eu nunca estive com você, cara, não sou eu. Então é bem bizarro isso, tá? É bem bizarro. A gente vê aí nessa hora que o Bear, ele é um cara que ele não tá nem aí pra nada. Ele sabe que tem uma coisa errada, ele sabe que fez besteira. Mesmo assim, ele continua, cara, porque ele, acima de tudo, ele quer estar com ela e não tá nem aí pra nada. Óbvio, vai ter um momento que ele vai, tipo, vai ser o estopim, né? Só que aí já é tarde demais, ele já fez muita besteira, levou adiante. Outra coisa, inclusive, o fato dela, quando ela fala isso, ele não faz isso, né? Não dá um fim a ela. Acontece uma coisa, tipo, assim, coitado, velho. Que ele vai ter que conviver com isso e é isso. Aí ele me dá meio que uma acordada. Mesmo assim, ele é muito como é que eu digo, cara? Ele é muito tipo, ah, tá de boa, mas não tá de boa, mas no final tá de boa, sabe? Porque ele ama ela e ele é obcecado nela. E no fim, essa reflexão que eu fico é que, cara, ele que é o grande vilão da história, tá? Ele que é o grande vilão. E, cara, se você não viu o filme, veja, tá? Veja, não dá muito spoiler aqui, é mais um pouquinho spoiler, mas não tanto pra estragar a sua experiência. Mas, cara, veja esse filme. Por favor, você não vai se arrepender, mas tenha em mente que não é um filme que vai te dar jump scare. Tem muito susto, tá? Tem muito susto. Cara, eu tomei cada susto insano, dá um pulo da cadeira, porque eu tomei muito susto. Mesmo assim, não faz tipo, botar um bicho na tela, não. Ele vai dar um susto inteligente. Quando você menos esperar, ele vai construindo a tensão, fazendo achar que vai ser agora não, mas na verdade é,
sabe? Mas não só com um PNG de monstro na tela, sabe? Então eu achei isso muito interessante. Um filme aí que pra mim eu dou nota 10, tá? Nota 10. Quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto dele. Eu quero assistir de novo esse filme. Mas, cara, simplesmente insano, tá? Esse filme eu amei muito. Essa nova leva de diretores aí jovens, né, de Hollywood. E eu tô amando esses terrores alternativos, sabe? A gente tá vendo uma era muito boa no cinema de filmes de terror, então tô muito feliz, velho. Eu gosto muito de filme de terror. Então eu tô muito feliz. Vou assistir agora essa semana o Backrooms, né? E vamos ver qual é que é. Mas Obsessão eu amei muito e dou nota 10, cara. Um super filme, um filme muito gostoso de assistir. Ele é muito Fale Comigo. Que é um filme legal de assistir, sabe? Dá pra ver uma direção criativa, inteligente desse filme. Apesar de Fale Comigo ter muito mais gore, muito mais assustador do que psicológico. Mas assim tem um pouquinho de terror psicológico no Fale Comigo. Mas também tem um, sim, esse é só terror psicológico. E, cara, eu simplesmente amei, eu fiquei chocado. É um filme bizarro que te angústia e te deixa desconfortável. E eu acho que tem uma certa magia nisso. Então, se você não assistiu, assista. E é basicamente esse o nosso primeiro vídeo aqui do canal. Espero vocês em outro vídeo e fala pra mim o que vocês acharam. Vocês concordam comigo ou o filme não tem nada a ver? O que vocês acharam? Já assistiram? Vão assistir? Fala pra mim. E tamo junto.